Sejam muito bem-vindos a mais um podcast AFIA Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Júlio Chaves. E o assunto de hoje é Dapsona, como ter segurança em prescrevê-la. Vamos lá, Júlio, falar sobre uma droga que não é nova, que a gente já sabe, que faz parte dos grupos das sulfonas e que já faz parte também da prescrição dermatológica e fora da dermatologia desde a década de 40. A gente sabe, boa parte de vocês deve recordar que a Dapsona faz parte do tratamento da hanseníase e muita gente só associa seu uso nesse contexto, mas além do papel antimicrobiano, ele tem papel anti-inflamatório bem relevante e acaba sendo utilizado em outras doenças imunomediadas. Então, na prática, a gente usa para dermatite herpetiforme, a gente transpõe seu uso para pioderma gangrenoso, outras buloses, outras condições inflamatórias. E aqui a gente vai conversar com vocês para vocês terem uma segurança sobre essa droga, como ela funciona, como ela atua, as suas indicações e como a gente, na prática, vai prescrevê-la, né, Júlio? Você tem prática, Júlio, de usar a Dapsona? Depende, né? Isso, Claudinha. Assim, é lógico que a ação da Dapsona, né, a gente usa muito ela pensando na sua ação antineutrófilo, né? Tentando combater ali os agentes que precisam dessa inflamação neutrofílica. E a gente acaba utilizando muito no SUS, né? Principalmente com a hanseníase. Mas em consultório particular eu digo que dependendo do seu consultório você fica usando bem menos o uso, porque a gente não pega tanto consultório hanseníase, buloses, né, ou essas dermatoses neutrofílicas. Mas realmente a Dapsona é uma droga muito antiga, né, muito conhecida por nós dermatologistas e a gente tem que lembrar a ação dela, né? Ela tem uma ação realmente bacteriostática, bactericida também, né? Atua ali inibindo o PABA, né? Então, sendo um antagonista do PABA, na verdade. Então, a gente tem que saber um pouco sobre as indicações, saber como que age essa Dapsona, o que é que a gente precisa ter em mente quando for prescrever, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente. Então, a gente precisa realmente discutir um bocado sobre a ação dessa medicação no nosso dia a dia. Eu gosto de entrar com Dapsona, gente, porque ainda tem uns colegas médicos que dizem tudo da dermatologia corticoide. Eu digo, olha, a Dapsona entra aí para também dizer que não é só isso. Mas vamos revisar então como atua a Dapsona no nosso organismo, Júlio. Existem vários mecanismos de ação, você já citou que ele é realmente um antagonista do PABA e ele tem um efeito também anti-inflamatório e antimicrobiano. Com relação ao efeito antimicrobiano clássico, a gente usa para as infecções de hanseníase, né? Atua sobre o Mycobacterium lepra. Antigamente já foi utilizado para infecção estreptocócica, hoje a gente tem boas opções, acaba a gente não tendo essa indicação. Mas com relação à atividade anti-inflamatória, a gente já guia para vocês que estão nos escutando que ele tem uma ação antineutrofílica e anti-eosinofílica, né? E aí, pode citar aí para a gente, Júlio, exatamente como é que ela atua? Então, isso é interessante porque a gente lembra muito da Dapsona para neutrófilo, mas aí a gente tem que lembrar que ela também tem uma ação anti-eosinofílica por reduzir o efeito da peroxidase. Então, aquelas dermatoses que muitas vezes têm um infiltrado eosinofílico no histológico e a gente fica meio perdido, né? O paciente queixa muito de prurido e a gente não sabe muito como manusear esses pacientes. A gente pode pensar assim na Dapsona como uma opção aí de tratamento para esses pacientes, Exato. Né? Então, com relação à atuação sobre neutrófilo, ele reduz migração neutrofílica, ele reduz a liberação de espécie reativa de oxigênio, reduz a atividade das mieloperoxidases, reduz liberação de L8, que faz parte, né, desse estímulo para migrar os neutrófilos naquele tecido, né, naquela infiltrado inflamatório, e também inibe a atividade da peroxidase eosinofílica. Então, imagina, atua sobre neutrófilo e eosinófilo. Se vocês já saírem daqui entendendo isso, eu já fico feliz de terminar esse podcast, ou de começar, no caso, agora. Então, o contexto é esse. E aí, por isso é tão importante na dermatologia a gente entender a fisiopatogenia das doenças, conhecer os infiltrados inflamatórios que estão subjacentes ali naquelas condições nosológicas. Então, é bem importante isso que vocês vão guiar. Doença mediada por linfócito, a gente não vai escolher Dapsona. Agora, tem eosinófilos, é uma síndrome de Wells, tem neutrófilo, é um lúpus bolhoso, a gente pode considerar essa droga como carta na manga, né? E aí muita gente, Julinho, também fica em dúvida que tipo de metabolização ocorre, como é
a farmacocinética real da dapsona, né? É importante a gente entender, tem gente que não gosta de farmacologia, mas a gente entendendo, né, como se dá o metabolismo, a gente já pressupõe até que exames a gente vai precisar monitorizar, por isso que a gente acaba reforçando aqui. Então, como é que ocorre aí a farmacocinética da dapsona? Isso, é importante saber exatamente por esses motivos, Claudinha, e para a gente entender a ação da droga em si, né? A dapsona, ela realmente tem uma boa absorção pelo trato gastrointestinal, por isso que ela é feita por via oral, exatamente, né? Feita por via oral, administrada por via oral esses pacientes, né? Ela costuma ter uma boa biodisponibilidade, cerca de 70% a 80%. Há uma absorção da dapsona pelo trato gastrointestinal. Ela tem um pico de ação de 6 horas, mas a farmacocinética, né, ela vai ali passando de 12 até 36 horas. Por isso que normalmente a gente usa uma vez ao dia, entendeu? Porque tá aí nesse tempo de meia-vida da droga. Então, tudo isso é importante a gente saber da medicação. E ela tem uma metabolização hepática pelo citocromo P450. Por isso que a gente tem que monitorizar a função hepática desses pacientes também. E lembrar que ela tem uma excreção renal. Então, é outra coisa que a gente tem que estar atento, principalmente se o paciente já tem uma insuficiência renal prévia, né? A gente tem que estar de olho nesses casos. Perfeito, Ju. E lembra que citocromo P450 é um grande grupo de enzimas, né? Não são todas, lógico, que estão envolvidas na metabolização da dapsona, existem vários CYs aí envolvidos se a gente for estudar detalhadamente, mas na prática, usou dapsona, hoje em dia a inteligência artificial, aplicativos, ajuda muito a gente, ninguém vai memorizar todas as interações, mas usa um aplicativo e checa se existe alguma necessidade de redução de dose, se é totalmente contraindicado ou não, mas tem que ter pelo menos esse conceito inicial, né, quando for prescrever. Mas vamos lá, do ponto de vista prático, na dermatologia, quais seriam as principais indicações do uso de dapsona? A gente tem outros fora da dermatologia, mas na dermato não são poucas, né? Não, vamos lá, Júlio. Isso, sem dúvida, assim, o principal hanseníase, inclusive ele faz parte da poliquimioterapia, né? Perfeito. Então, é o carro-chefe na dermatologia, mas lembrar também das buloses, principalmente a dermatite herpetiforme, que a gente, vez por outra, se depara com esses pacientes ela tem ação exatamente por a gente ver aquele infiltrado neutrofílico nesses pacientes, mas outras causas comuns de infiltrados neutrofílicos, como vasculite leucocitoclástica, pioderma gangrenoso, né? Tudo isso são indicações também da dapsona, junto com outras buloses, como dermatose por IgA lineagem também pode utilizar, pemphigoide bolhoso é uma indicação também. Então, assim, é uma gama muito grande, é uma extensão de doenças muito grande que a gente pode lançar mão da dapsona para tratar esses pacientes. Então, hanseníase número 1, buloses mediadas por neutrófilos, o clássico de livro que ainda diz assim, começou, responde rápido, dermatite herpetiforme, dermatose por IgA linear, pemphigoide bolhoso. Os outros pênficos podem entrar, mas não é nessa força e nessa eficácia que a gente vê nessas condições. Vasculite leucocitoclástica. Lembra, se tem leucocitoclasia, tem infiltrado por neutrófilo, muitas vezes poeira nuclear neutrofílica no histopatológico. Das vasculites, além da clássica leucocitoclástica de pequenos vasos, de hipersensibilidade, o eritema elevado de Utino é clássico, né, que são aquelas lesões mais violáceas sobre articulações, que é bem mais raro, mas que classicamente a gente trata com dapsona. E os do lúpus eritematoso, aquela forma bolhosa, que também na biópsia a gente vê o danadinho do infiltrado neutrofílico, tem excelente resposta com dapsona. Então acaba a gente tendo essa possibilidade, mas muitas vezes a gente acaba transpondo também, né, Júlio, de forma off-label para outras indicações. Então existem pacientes com prurido, que a gente não consegue definir a etiologia, que eventualmente a gente faz uma biópsia, tem infiltrado neutrofílico ou eosinofílico, então provavelmente existe algum estímulo não identificado que, digamos, acorde e acende aquela célula e às vezes a gente usa antihistamínico quando não funciona, usa outras drogas, pregabalina e não funciona, e aí a gente pode tentar dapsona, mas esse contexto mais off-label não é o clássico que está na literatura, né, Juliana? Isso, e que a gente nota que realmente ajuda o paciente, né, Claudinha? Então, assim, às vezes esses pacientes, pelo menos assim, na minha prática diária, para mim esse é um dos tipos de pacientes mais difíceis da gente manusear. Esse paciente com prurido que a gente investiga tudo, não acha nada, ou acha pouca coisa, né, ali, e aí a gente precisa dar uma qualidade de vida para esse paciente, tem que né? tratar de alguma maneira. De alguma maneira, exato. E aí saber que a dapsona é uma opção nesses casos, principalmente quando a gente vê no histológico algum infiltrado eosinofílico,
é uma coisa que nos dá um pouco de calma, né? Guia, né? Isso, direciona de alguma maneira, né? Sem dúvida. Isso. E a posologia? Muita gente que quer prescrever dapsona fica em dúvida que dose começar. Então, qual seria a posologia habitual do uso da dapsona nas condições dermatológicas? Isso. Na grande maioria dos casos, a dapsona ela é utilizada na dose de 100 mg dia. Mas normalmente eu recomendo, e é o que eu faço também na minha prática diária, de começar com a dose um pouco mais baixa. A gente inicia geralmente com 50 mg por dia, ou seja, metade da dose habitual. Aí a gente espera, avalia esse paciente, vê se ele vai ficar tudo bem, né? Ficando tudo bem, a gente vai aumentando paulatinamente essa dose, chegando a 100. Em casos excepcionais, aqueles pacientes que não respondem com 100 mg, ou que respondem, mas não respondem 100%, aí a gente poderia até aumentar um pouco a dose. Mas o habitual, assim, eu realmente vejo resposta excelente com a dose de 100 mg ao dia. A maioria das doenças, né, tem como dose-alvo 100 mg. Não quer dizer que a gente não pode aumentar em casos de resposta incompleta, né? Então, 100 é a dose padrão, mas eventualmente, se você monitorizar, ainda não tiver resposta completa, o paciente não desenvolver efeito colateral, você pode aumentar para 150, 200. Né? Muito raramente tem casos de 300 mg, mas olha, eu particularmente nunca usei 300 mg de dapsona. Também não. Em geral, até 200, tudo certo. E é interessante a gente também entender quando subir a dose. Então, em geral, a gente espera 4, 6 semanas, checa de novo com exames que a gente vai discutir aqui na frente. Se tiver tudo bem, você está autorizado a aumentar. Em algumas condições, como na dermatite herpetiforme, é muito clássico, né, Júlio? A gente já fica feliz em poucos dias. 2, 3 dias o paciente já liga: doutora, o prurido foi embora, a coceira, eu estou muito melhor. Porque a resposta, eu acho que até, digamos, uma forma de você confirmar diagnóstico, né, além, lógico, da biópsia e imunofluorescência, é que classicamente na dermatite herpetiforme a resposta é muito rápida, muito satisfatória em poucos dias de uso. Também, apesar da alegria e felicidade geral da nação, quando o paciente suspende, a coceira volta rápida. Então, é bom enquanto está em uso, mas não necessariamente ele entra em uma remissão muito rápida. Então, mas pelo menos a gente dá um alívio sintomático bem interessante para esse tipo de paciente, né? Com certeza. Outra coisa, Júlio, que alguns têm dúvida é que horário a gente deve administrar a dapsona. Doutora, tem que ser em jejum, tem que ser de estômago cheio, qual é o ideal? Então, a gente já alerta para vocês que não tem necessidade de jejum ou necessariamente com a barriga cheia. O paciente pode escolher o que for mais cômodo. Agora, se o paciente desenvolve efeito trato gastrointestinal, náusea, fica empachado, tem vômito, você pode até sugerir que ele faça isso após a alimentação, que pode reduzir um pouco esses efeitos colaterais. Mas fica a critério do paciente, o horário que ele achar melhor, desde que todo dia no mesmo horário, lógico, e manter o segmento aí da forma que ele achar melhor de aderir, tá? E na prática, o que muita gente quer saber, que eu tenho certeza que estão aí nos escutando, nos assistindo, Júlio, é o que é que a gente precisa fazer de screening, que exame solicitar antes de iniciar o uso da dapsona. Então, o que é que a gente costuma pedir? Opa, estou achando que é uma dermatite herpetiforme, vamos já deixar aqui a prescrição, a solicitação dos exames ok, porque quando voltar eu tenho a confirmação e já entro com dapsona. O que é que você costuma pedir em consultório? Então, a gente tem que pensar nisso, que ela é metabolizada pelo fígado, excretada no rim, ela pode ter um efeito mielossupressivo, né? Pode ter um risco de hemólise. Então, pensando nisso, os exames que a gente tem que estar atento nesses pacientes é função hepática, né? Então, a gente tem que pedir de rotina para esses pacientes. Função renal, né? Também, para a gente ver se o rim está funcionando bem. Então, a gente precisa ver dosagem de G6PD, a gente não pode esquecer disso. Esse é, eu acho que o principal, gente, não comecem dapsona sem dosagem G6PD sérico, por favor. Risco de hemólise grande, né, Claudinha? Isso. Se o paciente tiver essa deficiência. Então, esses são os exames assim que normalmente a gente acaba pedindo junto com o hemograma também, para já ter uma base aí, caso esse paciente venha a evoluir com algum tipo de mielossupressão, a gente está atento. Isso. Então, lembrar, G6PD é uma enzima que na prática a gente não fica dosando, né? Faz parte, inclusive, do teste do pezinho. Não, eventualmente é uma das causas de icterícia neonatal. Então, não é raro a gente ter pacientes com deficiência de G6PD, mas a gente tem que estar muito atento, porque esses pacientes que, caso tenham deficiência não detectada e a gente inicie dapsona, esses pacientes podem evoluir para uma hemólise grave. Hemólise grave, precisar de internamento, transfusão, aquela confusão toda. Então, paciente com deficiência não vai usar G6PD. Né? E outra coisa que muita gente questiona, a gente vai suspeitar da hemólise em pacientes que desenvolvem anemia, obviamente, né? Uma anemia hemolítica,
palidez, eventualmente icterícia, né? Vai ficar mais astênico, indisposto, então tem que ficar muito ligado nisso. Mesmo pacientes sem deficiência de G6PD, não é raro você ter algum grauzinho de anemia, gente. Não vai suspender por isso. Eu tenho 13,5 de hemoglobina, caiu para 11,5. Tranquilo, tá tudo bem. Não precisa suspender. Isso é comum, inclusive, em quem não tem deficiência de G6PD. Como também alguns acham que se o paciente não tem deficiência de G6PD, eu posso ficar relaxadíssimo, não pedir exames, porque ele não vai desenvolver hemólise. Isso é verdade, Júlia? Não, a gente sabe que a hemólise ela também pode acontecer naqueles pacientes, mesmo que tenha a função normal do G6PD, mas a hemólise ela também tem relação com a dose da dapsona, né? Então a gente tem que estar de olho nisso e a gente precisa acompanhar esse paciente, mesmo que venha com o G6PD normal, com alguns exames laboratoriais de rotina periodicamente. Isso, é bem interessante porque além da hemólise ser dose dependente e pode ou não ser associada à deficiência de G6PD, existem pacientes que fazem hemólise até com dose normal, e aí alguns estudos já demonstram que tem aquele perfil de paciente que é metabolizador lento, então ele acetila de forma lenta como se ele acumulasse a atividade da dapsona de forma muito prolongada, então ele tem um risco de hemólise mesmo sem deficiência nenhuma. Então não é porque ele tem o G6PD normal que você não vai pedir exame periódico, não dá. Tem que pedir, a gente vai monitorizar geralmente com hemograma, reticulócito, DHL, bilirrubina, função renal, função hepática. Isso a gente tem que ir checando de forma prolongada e principalmente, como a gente sabe que é um efeito dose dependente, a cada aumento de dose tem que checar periodicamente, tá? Então essa dica já é bem importante. Bem, aqui discutimos até agora, né, sobre o uso da dapsona, como ela atua, possíveis alguns inícios aí de efeitos colaterais, indicações na dermatologia. Se você gostou de escutar a gente até aqui e tem interesse de ter acesso a esse podcast por completo, aproveita, faz inscrição nas nossas plataformas de curso que você ainda vai aprender mais sobre as indicações, efeitos colaterais, uso em gestantes, uso tópico, e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre o uso da dapsona em dermatologia.